Esse é o Volkswagen Voyage no ano de 2013 em sua versão Comfortline. E hoje vamos conhecer juntos as características, os detalhes, um pouco da história do Voyage e vamos entender, afinal de contas, a versão automática do Voyage vale a pena? Antes de mais nada, já vale o agradecimento para quem emprestou o carro pra gente, que nesse caso foi o nosso amigo e inscrito no canal, Silvio Castro. Valeu, Silvio, tamo junto. Primeira coisa que a gente tem que falar aqui do Voyage automático é que justamente ele não é um carro automático e se trata sim de um carro automatizado. Como que seria esse carro automatizado? O câmbio automatizado, na verdade, seria um câmbio manual, que existe um robô que vai fazer as trocas de marcha e, no caso, vai trocar as marchas de forma automatizada, por isso o nome. Ou seja, esse aqui tem mais semelhanças com um câmbio manual do que com um câmbio automático. E isso a gente vai entender ao longo do vídeo. O Voyage foi um carro feito pela Volkswagen com o intuito de ser um Gol Sedã. E ele foi produzido inicialmente lá na década de 80 até a década de 90. Parou de ser produzido e voltou a ser produzido novamente em 2008 com o Voyage geração 5. Inclusive, esse Voyage a gente já tem avaliação aqui no canal. Se você ainda não assistiu, clica aqui no card para você assistir. Mas voltando aqui ao Voyage, este Voyage seria o Voyage geração 6. Ou seja, os Voyages produzidos a partir do ano de 2013. Agora, chegando um pouco mais na parte dianteira, vamos falar o que mudou da geração 5 para a geração 6. E basicamente vai ser aqui a dianteira e um pouco ali na parte do porta-malas. A questão de carroceria, espaço interno e até algumas características do interior continuam quase que as mesmas. Mas olhando aqui na parte dianteira do carro, a principal mudança que a gente vê vai ser no farol, que agora ele ganhou esse filete que vai acompanhar toda a grade frontal e vai conectar os dois faróis formando um desenho muito bonito mesmo. Uma outra característica da dianteira desses carros da geração 6 da Volkswagen seria a maior incidência de cromados, que você vai ter cromados tanto aqui na grade principal quanto aqui na grade inferior, com os detalhes saindo dos faróis de neblina. Agora falando da motorização do Voyage geração 6, na parte de motorização não muda muita coisa em relação à geração 5. Aqui nós ainda temos o motor EA111 de 104 cavalos a álcool e 101 cavalos a gasolina, isso a 5.250 RPM. Esse carro, por ele possuir o câmbio automatizado, uma peça que vai agregar mais peso ao carro, ele tem um 0 a 100 inferior ao geração 5. E o 0 a 100 desse carro vai ser da faixa de 10,1 segundos. E o que a gente sabe do EA111 é que ele era um motor muito problemático, principalmente na versão 1.0. A versão 1.6 nunca teve muito desses problemas. Mas agora, se você tem ou teve um Voyage na geração 6, comente aí embaixo quais foram as manutenções que você precisou fazer ou de repente alguma manutenção um pouco mais específica, que aí você ajuda toda a comunidade que está buscando um Voyage geração 6. Chegando à parte traseira do Voyage de sexta geração, a principal diferença que a gente vai perceber vai ser quanto relação às lanternas, que no caso elas afunilaram um pouco e acabou dando um visual muito mais moderno ao carro. Eu particularmente gostei bastante dessas lanternas traseiras, melhoraram e muito a impressão geral do carro. Um outro detalhe que mudou aqui vai ser quanto relação a esse filete cromado, que também agrega muita personalidade a essa traseira desse carro. Agora, falando de porta-malas, nós ainda temos a abertura elétrica, com a chave que continua sendo uma chave do tipo canivete, mas aqui eu vou abrir da forma manual mesmo. No porta-malas do Voyage continua sendo um grande destaque dele. Continua tendo os mesmos 480 litros e a base de acabamento continua sendo a mesma. Forração nas duas laterais com iluminação em uma só lateral, porém a parte onde você logo retira as malas, que é também chamada de soleira, continua sem proteção e aqui também no caso já está um pouco saindo a tinta da soleira. Agora, vindo para a lateral do carro, tem uma característica interessante. O Voyage de sexta geração, ele diminuiu seu comprimento. O comprimento do Voyage de quinta geração seria de 4,23 m. O do Voyage de sexta geração
vai ser de 4,21 m, ou seja, diminuiu 2 centímetros. O que é engraçado, que não perdeu um entre-eixos. Aqui ainda nós temos um entre-eixos de 2,46 m. Agora, falando um pouco nas rodas, as rodas cresceram um pouco. Aqui nós temos uma roda do aro 16, instaladas em um pneu das dimensões 205/55. Agora, quanto em relação ao espaço interno, sabendo que nós ainda temos os 2,46 m, vamos ver como é que fica? Chegando na parte traseira do Voyage, começando aqui da forração de porta, a forração de porta vai ser bem semelhante à dianteira, com os mesmos detalhes para manivela de vidro e também do pino de trava. E aqui nós temos a mesma forração, que é o couro que leva o banco, e logo mais abaixo nós temos um pequeno porta-objetos. Agora, a relação aqui do banco traseiro vai continuar bem parecida do que era o geração 5. Para mim, com 1,81 m, com o banco também ajustado para mim, vai me sobrar aqueles mesmos 2 dedos do geração 5. E aqui, quanto relação ao teto, também os mesmos 5 dedos. Agora, um pouco mais aqui no interior do carro, nós temos o destaque para as bolsas cangurus, que são presentes nos 2 bancos, que foi algo que eu falei na geração anterior, que era presente apenas um banco. Aqui, nós temos as bolsas canguru presentes nos 2 bancos. E uma coisa curiosa desse banco vai ser que ele vai ter os 3 encostos de cabeça, só que na posição central você vai ter apenas o cinto abdominal. E uma outra coisa curiosa é que esse encosto não é bipartido como era na geração 5. Chegando aqui no interior do Voyage, a primeira coisa que a gente percebe vai ser a forração de porta. A forração de porta continua bem parecida com a geração 5, aliás, acaba sendo o mesmo painel de porta. E aqui na lateral nós temos um forramento em couro, o mesmo couro utilizado no banco. Agora, chegando aqui no carro, o que nós temos? Nós temos o ajuste padrão do volante, que seria um volante com ajuste de altura e também profundidade. Agora, quanto em relação ao banco, nós temos um banco com ajuste de altura e também o ajuste de profundidade. Agora, falando um pouco do interior do carro, nós temos logo aqui abaixo os comandos de farol. Logo aqui no volante nós temos um volante multifuncional, que no lado esquerdo você vai ter os comandos tanto de som, tanto de comandos por voz, e no lado direito você vai ter os comandos que vão controlar o computador de bordo desse carro. Chegando mais na parte central, nós temos os acionamentos dos vidros elétricos traseiros e também o do desembaçador traseiro. Nós temos o acionamento do ar-condicionado, que no caso seria um ar-condicionado convencional. Um pouco mais abaixo nós temos um porta-trecos e uma tomada 12 volts, mais abaixo ainda nós temos mais um porta-trecos e 2 porta-copos. E aqui finalmente nós temos o câmbio iMotion, que ele vai ter essas posições: o neutro, a posição direção ou drive e a posição de modo manual, que você consegue selecionar tanto para cima quanto para baixo para engatar as marchas. E logo mais à direita nós temos aqui a indicação de airbag e também o porta-luvas, que tem o tamanho pequeno até pelo porte do carro. E o legal desse interior vai ser o destaque para os difusores, que ele tem toda essa borda cromada, que dá um destaque bem legal ao carro. Finalmente agora estamos fazendo aquele test drive padrão, e a primeira coisa que a gente tem que entender, como eu já falei, esse carro ele não tem um câmbio automático, e sim um câmbio automatizado. Ou seja, na hora da direção vai mudar bastante. Aqui eu parei em um semáforo, já vai dar pra gente entender bastante coisa. Agora eu soltei o pé, que o sinal ficou verde, ele desce um pouquinho, como se fosse um carro com um câmbio manual e você deixasse o carro descer um pouco. Então essa vai ser a principal diferença desse tipo de câmbio, o câmbio automatizado, para o câmbio automático, porque no câmbio automático você não vai sentir essas diferenças de você soltou o pé, o carro começa a descer, ou de repente você está acelerando, o carro troca a marcha e você sente aquela leve sensação de que o carro perdeu força, que é o que acontece aqui. Mas o que na verdade está acontecendo aqui não é o carro perdendo força, é que justamente o robô lá do câmbio, ele está acionando a embreagem, que aqui não é disponível para a gente, porque o pedal que a gente tem vai ser só o
do acelerador e o do freio. Só que nesses momentos você vai sentir como se fosse o carro perdendo força. E nessas situações, se você acelerar forte, ó, acho que agora deu para perceber que ele passa a marcha e você fica com o pé direito meio bobo. Você não sabe exatamente o que fazer. Só que, claro, ao longo do tempo, você dirigindo o carro e conhecendo um pouco mais ele, você vai entender qual que vai ser a hora certa que ele vai trocar de marcha. E é nesse momento que você vai simplesmente retirar o pé do acelerador e vai deixar que o câmbio troque a marcha sozinha, igual você faz no seu carro manual. Você acelera, pisa na embreagem, solta o pé do acelerador e quando você passou a marcha, você volta a acelerar. A melhor maneira de você dirigir seria essa. Então essa vai ser a principal diferença entre esse câmbio automatizado e o câmbio automático, que você não precisa ficar fazendo esse controle do seu pé direito. No câmbio automático, você pisa e vai pisando até o câmbio que lute para fazer todas essas trocas. A geração 6 do Voyage para a geração 5 que eu senti foi que a suspensão ficou um pouco mais dura. Essa suspensão aqui desse carro é um pouco mais dura do que a suspensão do Voyage G5. Eu não sei ao certo dizer o que foi mexido, mas eu tenho a impressão que essa suspensão ela é um pouco mais rígida. E uma outra coisa que não mudou mesmo da geração 5 para a geração 6 continua sendo aqui o espelho retrovisor central, que eu tinha comentado no vídeo que o espelho retrovisor central era pequeno, e esse aqui na geração 6 continua muito pequeno mesmo. Agora, uma coisa legal desse câmbio aqui vai ser as trocas manuais. Quando você engata o câmbio aqui na posição M, você vai fazer as trocas manuais, que ou você vai posicionar aqui para cima no câmbio para você fazer as trocas, ou aqui, de repente aqui para baixo. Isso é até bem divertido. Ou de repente você vai fazer as trocas aqui direto no borboleta. Ó, você faz a troca, câmbio borboleta, ele vai passando as marchas da forma manual. Agora vamos falar de consumo. Esse carro aqui é um carro flex e o consumo estimado dele na gasolina em trajetos urbanos vai ser de 10,7 e em trajetos rodoviários vai ser de 13,2. Aqui eu tô quase que em um trecho 100% estrada e o meu consumo médio está sendo de 12,5, ou seja, está bem adequado com essas características de fábrica, que são esses números que eu estou passando. Agora, a relação a álcool vai ser uma relaçãozinha um pouco ruim. A relação desse carro a álcool é uma relação de 7,3 km com litro em trajetos urbanos e 9 em trajetos rodoviários. E esse foi o Voyage de sexta geração, um carro que ganhou características, mas que mesmo assim não perdeu a sua essência, que continua sendo um bom carro. E por falar do câmbio iMotion, é um câmbio que você realmente vai precisar se readaptar a dirigir o carro, mas a partir do momento que você entende como funciona esse câmbio, a sua vida fica muito mais tranquila. E quando comparado ao câmbio manual, você realmente vai ter um carro muito mais confortável. E novamente vale o agradecimento para quem nos emprestou o carro, o Silvio Castro, amigo e inscrito no canal. E se você estiver buscando um Voyage ou algum carro semelhante, nos contacte aí via e-mail para que a gente consiga fazer a avaliação técnica, que seria o serviço de caçador de carros, para que você tenha a melhor compra possível. E para o vídeo de hoje seria isso, galera. Valeu, falou!